Para tomar banho, ele sempre aparecia na porta, porque minha mãe me fazia tomar banho com o banheiro aberto, né? Por via das dúvidas, que você sabe o que a criança está fazendo. E para lavar a louça, ele passava a mão em mim, para fazer qualquer coisa se tornou difícil. Aí ele colocou meu ex no porta-mala e pediu para eu ir deitada no banco de trás. Aí eu deitei e aí ele começou a passar a mão em mim, sabe, por trás. Logo que a gente entrou na República, ele começou a tentar tirar minha roupa. E eu achei aquilo tudo muito estranho. A minha mãe engravidou cedo, né, de um cara casado. E quando ela se mudou, quando ela engravidou, a minha avó expulsou ela de casa. Foi quando ela conheceu esse cara. Ela foi morar com ele. E acho que eu já tinha um pouco mais de um ano. E estava tudo bem. Eu cresci muito bem com ele, ele sempre me colocou em boas escolas. Sempre me tratou muito bem e aparentemente sempre tratou a minha mãe muito bem, pelo menos aos meus olhos. Até que quando eu tinha por volta de uns 6 anos, eu peguei ele batendo na minha mãe quando eu cheguei um dia mais cedo da escola. Eu estava namorando, né, com meu ex no carro quando chegou um cara com um revólver, né, e nos apontou a arma, né? E no início ele fingiu que era um assalto. Aí pediu tudo que a gente tinha, né? Entregamos. Eu achei que fosse um assalto, ele falou que ia roubar o carro e ia deixar a gente num lugar. Eu tinha um amigo muito querido, né? Que estava ali naquele ambiente universitário também. E um dia, então, a gente combinou de ir num show, num bar daqui de Campinas. Então a gente foi junto pra lá, mas o show não era tão bom quanto a gente imaginava, enfim. A gente não queria mais ficar ali. E aí ele me sugeriu que a gente fosse então até a República dele assistir um vídeo, aliás, um filme. O estupro está previsto no Código Penal, certo? Então o artigo 213 do Código Penal, ele diz que constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Existem muitos mitos sobre estupro, isso é um termo que é consagrado desde a década de 70 e 80, foi um termo consagrado na antropologia e dentro do movimento feminista, né? E são essas crenças em que você coloca a vítima como responsabilizada pela situação e destitui a responsabilidade do agressor. Ele me ofereceu um acordo que ele pararia de bater na minha mãe e, em troca, eu ficaria com ele. Quando você é criança, você meio que não entende exatamente o que isso significa. Então eu demorei um tempo para pegar a ideia, né? E me pareceu assustadora logo de início, até porque ele tinha uma imagem de pai para mim. E a verdade é que você quer dizer não. Mas ou é você, ou é a pessoa que você mais ama no mundo, que no caso é sua mãe. E eu aceitei. Eu entendi, na verdade, o que estava acontecendo, só que não era apenas um assalto, tinha algo além disso, né? Pediu para o meu ex ficar mais afastado um pouco e resolveu abusar de mim, né?
não consegui esboçar quase nenhuma reação. Mas quando eu consegui, eu só perguntei o que ele estava fazendo, cadê o filme, não era isso, não. Bom, daí então, eu não consigo lembrar direito, até um bloqueio, eu acho que ficou daquela noite. E só foi. A situação ali aconteceu e quando ele se deu por satisfeito, ele parou e então a gente se viu, tipo, na situação juntos, total desconexão, uma situação péssima, mas que eu não sei, eu sinceramente eu não sei se ele conseguiu ter algum prazer na hora. Eu fui andando assim, não tinha mais pra onde ir, eu fiquei desesperada lá, perdida no mato, esperando. Aí meu ex estava comigo já, mas ele não parava de chorar e eu fiquei super sozinha, não sabia o que fazer, né? Hoje em Campinas, as unidades de saúde já têm um protocolo de atendimento para as vítimas de violência sexual. No meu entendimento, ela deve ir direto para um hospital, se possível, o CAISM, com certeza, é um hospital que esse programa foi criado, e de lá automaticamente eles vão acionar a polícia. Preferencialmente, ela deverá ser atendida por policiais mulheres, né? E como vocês sabem, a Delegacia da Mulher em Campinas não funciona 24 horas. Então, a mulher vítima de violência sexual não vai esperar até o dia seguinte para ir na delegacia. O certo é que ela vá para um hospital que já tem um protocolo de atendimento e ela poderá, então, ter essa assistência psicológica, que é muito importante, né? Para depois ela poder narrar para a polícia. Uma mulher que foi vítima de violência, ela vai chegar no CAISM, que é o Hospital da Mulher Dr. José Aristodemo Pinotti, no CAISM, né? Na Unicamp, que é um centro universitário, né, de referência, e ela vai poder chegar encaminhada pela polícia, encaminhada por um centro de saúde, levada por alguém ou com procura espontânea, né? As pessoas hoje procuram muito mais essa ajuda. Muitas meninas violentadas sexualmente, muitas jovens, ainda não denunciam, por causa da vergonha, por causa da exposição. Eu nunca pensei em denunciá-lo, e eu não sei se isso, agora que eu tenho mais informação, se isso acontecesse, né, nesse momento que eu sei que é importante denunciar, eu também não sei se eu denunciaria, porque você se culpa, de qualquer forma, pelo que você vai causar para aquela outra pessoa. Fomos para a delegacia, só que eu tava com vergonha de falar o que tinha acontecido, eu falei que só roubaram o carro. Aí eu fui para casa, eu contei para minha mãe, ela falou para eu voltar e denunciar, falar a verdade, né? Era uma delegacia normal. E eles nem queriam me receber naquela hora, sabe? Foram super estúpidos. Aí por isso eu nem senti a vontade para denunciar, sabe? Eu resolvi fazer uma denúncia. Na mesma rua tinha uma espécie de uma delegacia. E eu esperei um momento em que a minha mãe não estivesse em casa para ir lá denunciar. Eu falei o que tinha acontecido, como tinha acontecido, e os policiais me pegaram pelo braço e me levaram até onde ele estava. Fui lá sozinha. E me levaram até onde ele estava e falaram o que eu havia dito. Ele não só riu na minha cara, na cara de todas as pessoas que estavam lá, negou e falou que se os policiais esquecessem o que tinha acontecido, ele pagaria uma bebida para todo mundo. O cara pagou e ficou tudo certo. A primeira delegacia da mulher foi a terceira no estado de São Paulo. E ela veio para Campinas justamente porque era uma reivindicação dos movimentos feministas que existiam na época. Então ela veio para cá numa época interessante, porque a gente não tinha a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, no caso do Brasil, que foi uma resposta a um pedido da Comissão Interamericana, no sentido de que o Brasil julgasse o caso da Maria da Penha, porque o marido dela tinha tentado matar ela, uma vez com tiro, outra vez eletrocutada,
já tinha tido uma anulação de um júri e estava beirando a prescrição, ou seja, ele ia acabar saindo sem nenhum tipo de punição. E aí, além da conclusão do julgamento, né, o que foi pedido no âmbito do sistema interamericano é que o Brasil adotasse políticas públicas, porque é isso, não adianta você ter o direito consagrado na lei e não ter políticas públicas. A Delegacia da Mulher de Campinas foi a primeira delegacia a ter um trabalho junto com a PUC de assistência social, de psicologia, né, justamente para ajudar na solução das causas da violência. E até hoje a gente sente falta disso, né? De um mecanismo que trabalhe nas causas da violência. E eu me propus a isso. Então, qual era o caminho que eu tinha? Junto às universidades e estas instituições que defendiam a mulher. Não consigo entender como as pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa e por qual motivo, né? Sabe, seu desejo é tão forte que você não consegue se controlar, eu acho tudo isso uma besteira. Em relação ao ano passado, a lei já havia mudado, né? Então, o estupro, que antigamente era conjunção carnal, depois teve um acréscimo de outras condutas que são consideradas estupro. Então, mas do ano passado para cá, o aumento, é difícil dizer para você por que aumentou. Eu acredito que há um estímulo, há um apelo para a sexualidade. Eu acho que isso, aliado ao alcoolismo, ao uso de drogas, eu acho as músicas, a forma de dançar, enfim, o erotismo está muito no ar. E aí todos os fatores estão incluídos aí. Esse erotismo, que é vendido como o que de melhor pode acontecer para uma pessoa, né? A sexualidade bastante assim, aflorada, explorada, né? Essa objetividade da mulher como objeto sexual, como algo a ser conquistado, né? Hoje, não sei se é uma avaliação, eu posso parecer careta, mas ter uma mulher gostosa é a mesma coisa que ter um carro novo, um carro zero, entendeu? Existem a questão dos gatilhos, que, por exemplo, cada homem pode se atrair por uma coisa, que não necessariamente é algo sensual colocado pela mídia, por exemplo. Uma mulher muito bonita, com um corpo curvilíneo, né, usando os padrões de beleza brasileiro, por exemplo. É uma obsessão por algo. Não é pelo ato dele penetrar, talvez seja em causar dor, porque há todo um ritual em torno disso, né? Tem estupradores que têm rituais de como eles fazem isso, tem assédios que são muito pontuais. Então, são coisas muito importantes de serem olhadas, porque é patológico mesmo, é da ordem patológica. Você pode ser estuprado a qualquer momento no Brasil, então vamos falar, o que leva alguém a ser estuprado? O estuprador. A cultura do estupro, na verdade, é essa repressão que a gente sente, né? Toda mulher sente um peso, uma carga de ser mulher que os homens não sentem, né? A gente, quando nasce, a gente é ensinada a ser mulher, e o ser mulher na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade machista, que tem um histórico, quando a gente fala de patriarcalismo, que era uma sociedade que vem dos homens, os homens que mandam, os homens que têm poder. Faz muito pouco tempo, historicamente, que a gente tem alguns direitos, né? A cultura do estupro, ela também acaba levando em consideração que os próprios homens, eles passam a mão na cabeça do amigo. O amigo fez aquilo porque ele queria, ele não estava violentando uma garota. E isso é uma coisa muito complicada porque eles entendem que é uma coisa normal. Só que não é uma coisa normal, ele está violentando o corpo de uma mulher. Por
quando a gente vai pro ato, a gente vai pra rua, a gente vai realmente pra fazer barulho, pra poder incomodar mesmo, pra não pensar duas vezes. Né? E quando a gente vai pra rua, a gente quer resultado, a gente quer pelo menos um pouco de segurança. Então eu acho que trabalhar, né, os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, os nossos amigos, e entender que isso não é uma questão que é da mulher, é uma questão que é de todo mundo. Porque a mulher, se tem uma pessoa que é vítima nessa história, é a mulher, né? Então, mulheres e crianças. Então eu acho que ao invés de lamentar, a gente podia começar a agir e discutir realmente o que leva alguém a estuprar a uma outra pessoa, o que leva uma pessoa a se achar dona do corpo da outra. A gente tem que ensinar as crianças de que a mulher não é objeto do menino, de que precisa, né, ter respeito, de que a mulher e o menino precisam ter vontade, e de que duas mulheres juntas ou dois rapazes juntos, isso não significa o fim do mundo, que hoje nós temos outras configurações de família, inclusive com validação do Supremo Tribunal Federal, né? Então a cultura do estupro, ela passa muito por essa discussão política, social e cultural muito mais ampla, né, do que essa que é feita hoje. Então a gente ainda tem, no próprio processo de formação dos profissionais do sistema de justiça, manifestações machistas, preconceituosas, que inferiorizam as mulheres, e aí de fato, né, se na família isso não foi trabalhado e na educação também não, o que a gente pode esperar daquele profissional do sistema de justiça? Evidentemente, ele vai perguntar que roupa você estava usando. Passei em terapeutas, tomei remédio para início de depressão, passei minhas fases da adolescência que deveriam ter sido complicadas, mas foram mais por causa disso. Para mim, isso é uma coisa que sempre doeu do mesmo jeito. Me dói agora tanto quanto doeu quando eu tinha 8 anos. A diferença é que, com o tempo, você aprende a colocar dentro de um baú. Você deixa lá quieto. Mas isso traz dificuldades mesmo assim, dificuldades para se relacionar. Eu fiquei um tempo sem querer tocar em outro homem, eu tinha dificuldade para abraçar qualquer homem que fosse. Para minha relação sexual, minha primeira relação sexual depois disso foi a coisa mais difícil e dolorosa que eu já fiz. Porque você carrega isso, não importa, você vai ficar com isso te consumindo, você nunca sabe se vai ser outra pessoa a fazer a mesma coisa. Eu passei um período muito difícil, assim, em termos de me relacionar com as pessoas, depois do que aconteceu, porque eu não fui fazer, né, logo de cara a terapia, então eu passei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos tentando lidar sozinha com isso, só que não dá. Pra mim não deu, lidar sozinha pra mim não teve como. Nesse momento, tudo que a pessoa precisa é de ser cuidada, e é isso que a gente menos vê. O que a gente mais vê é todos os apontamentos que acontecem, né? E isso fragiliza ainda mais uma vítima, porque ela lidar com toda essa violação e com as infinitas outras violências e as dores, né, que está a cargo dela, lidar também com a situação da culpa é algo muito cruel. Num primeiro momento, na enfermaria de ginecologia, você vai ser acolhida por uma enfermeira treinada que vai fazer uma primeira avaliação, vai colher a sua história. Então, ela vai passar numa primeira consulta com a ginecologista, com a assistente social, com a enfermeira, com a psicóloga e com a psiquiatra. Nesse primeiro dia, a gente quer ter um contato com essa pessoa. Procure um terapeuta, procure se aproximar de pessoas que vão te oferecer o cuidado que você precisa. A gente quis fazer algo que fosse contínuo e que fosse mulheres acolhendo mulheres. A ideia foi construir um mapa colaborativamente, primeiramente fazendo a avaliação dos serviços públicos existentes nas cidades e abrindo para as pessoas se voluntariarem ou para fazer parte do grupo de mulheres mobilizadas que fizeram a avaliação dos espaços públicos, como também de terapeutas que queriam dar o acolhimento às vítimas de forma voluntária.
tem como esquecer, né? Mas tem como minimizar a dor, que foi o que eu tentei fazer com a psicóloga. Sem a força das pessoas que estão do seu lado, igual esse meu melhor amigo, minhas outras amigas, essa minha psicóloga que tem me ajudado tanto, que foi tão compreensiva também com toda a minha questão, sem a ajuda de todo esse pessoal, não teria melhorado tanto quanto eu sinto, né, que eu melhorei. Eu tenho 21 anos agora, mas quando eu volto a pensar naquilo, é como se eu nunca tivesse deixado de ser criança. Por isso que eu digo que isso é uma coisa que não dá pra superar. Não dá pra fingir que nunca existiu. Você não vai num psicólogo e volta curado. Não é um milagre, é um tratamento. Ajuda muito, isso é verdade. Ajuda a conversar, dizer, desabafar, ver que não é o fim do mundo. Dentro da psique de muitas mulheres, existe algo que entende intuitivamente que o conceito de curar está incluído na palavra saúde. Quando ferida, ela se torna cheia de cura, cheia de recursos de cura, o que significa que algum filamento vibrante, gerador de vida, no seu espírito e na sua alma se move persistentemente na direção de nova vida, seja na busca de muitos tipos de força, seja na reconstituição da integridade perdida, seja na criação de um novo tipo de integridade, diferente do que havia antes. Essa força interna é cheia do impulso pelo bem-estar. Ela acredita num fator de salvação que pode resistir e há de resistir à crueldade. É importante ela compreender que não foi culpa dela. Existe sim um culpado, mas não foi ela. A culpa nunca é sua. A culpa é da pessoa que destruiu a sua vida. E eu demorei muito tempo para aprender isso. Eu ficava tentando achar onde foi que eu tinha errado. Mas eu nunca errei em nada.